Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso CT Entrevista e nós vamos falar hoje sobre um tema que está preocupando o coração, cortando nossos corações aí desde o início do ano, principalmente quando tomou as manchetes nacionais, que é a situação da crise dos povos, do povo Yanomami, e nós vamos puxar também a conversa aqui para a situação, principalmente nossa preocupação agora aqui é sobre nossos povos aqui no Tocantins. E para falar sobre isso, nós estamos tendo a honra de receber aqui a professora Regiane Pinheiro da Silva, que é doutora em antropologia social e professora do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e do curso de nutrição da Universidade Federal do Tocantins. Professora, primeiro, muito obrigado por receber a gente, é um prazer tê-la aqui. Iniciando essa conversa, nós temos no Tocantins uma população indígena em torno de 13.171 pessoas, divididas aí em 9 etnias, né? Professora, vamos começar falando sobre a crise Yanomami, que é o que mais despertou todo mundo para esse problema indígena que nós estamos enfrentando. Quais as impressões que a senhora tem dessa questão, né? Vem durante muito tempo, foi falado da falta de ação e até de inação, de omissão do governo que passou em relação aos povos, mas ninguém imaginava que chegava a um ponto tão grande até de desumanidade, né? Qual a avaliação que a senhora tem dessa situação, professora? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para conversar sobre essas questões. A gente já vem realizando pesquisas e projetos de extensão dentro das áreas indígenas já há um bom tempo, no âmbito dos programas de pós-graduação, e nós temos como uma das preocupações também de pesquisa a questão da segurança alimentar entre os povos indígenas. E para falar sobre o povo Yanomami, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que segurança alimentar, né, que implica numa acesso regular aos alimentos em quantidade suficiente, alimentos que estão diretamente associados à tradição e à cultura, implica necessariamente na proteção do território, porque todas as atividades produtivas e as formas de existir dos povos indígenas estão relacionadas com os territórios que eles habitam. Então, ao contrário, né, da nossa sociedade que vê a terra como mercadoria, e com a possibilidade de nós sermos donos da terra, os povos indígenas se consideram parte da terra. E segurança alimentar, né, que é algo que a gente vê que foi um direito violado, é, nos parece como um projeto, né, de violação, uma decisão de violação desses direitos. O que a gente vê na realidade Yanomami hoje é o desrespeito ao território. Então, os Yanomami plantam há muitos anos, eles plantam principalmente banana, porque é um alimento importante, né, para a dieta Yanomami e para os rituais Yanomami. E esse território onde eles pescavam, caçavam e faziam as suas roças foi invadido e vem sistematicamente sendo invadido desde a década de 80. Nós temos aí vários relatos e várias documentações de extermínios dentro da terra indígena, né? De massacres empreendidos pelos invasores e principalmente pelos invasores que têm a intenção de garimpar a terra indígena, né? A terra Yanomami. Então, o que a gente vê ali é um desrespeito ao território que afeta diretamente as formas tradicionais de produção de alimentos e as formas tradicionais de obtenção de alimentos. Então, todo um sistema produtivo foi afetado, fundamentalmente afetado, e isso repercute naquela tragédia que a gente tem observado, né, as imagens trágicas de um genocídio, né, dentro da terra Yanomami. Agora, como a senhora disse, essa invasão vem ocorrendo desde a década de 80, mas a impressão que fica é que nesses últimos anos ela foi muito intensificada e tinha até um projeto meio que deliberado para ocupação daquele espaço Yanomami. É essa a impressão, essa a constatação mesmo? Sem dúvida nenhuma. O que a gente percebe é que houve um incentivo, né, ao garimpo, várias tentativas, inclusive a própria PL 490, ela tem uma perspectiva de terras indígenas, né, da mineração em terras indígenas, então é um risco para as tradições e para a forma como os povos indígenas
pensam, habitam, né, e compreendem o território. Então, assim, nos últimos 4 anos, o que a gente viu, primeiro, foi um desmonte dos órgãos ambientais de fiscalização, das forças que poderiam, como que eu poderia dizer, poderiam inibir, né, as invasões. Então, o ICMBio, o IBAMA, né, as forças de segurança, todas elas foram desarticuladas, foram desestruturadas. A própria Fundação Nacional do Índio viveu um processo, né, de desmantelamento, a gente sabe disso, né, de sucateamento, de inação, e a gente entende que isso é proposital. É óbvio que quando o governo tem, por obrigação legal, proteger determinado povo e ele se abstém de fazê-lo, a gente identifica, né, essa inação como um projeto deliberado de genocídio. Então, a gente agora tem todos os elementos para afirmar que o que aconteceu nesses últimos anos foi um projeto de genocídio e de etnocídio, uma vez que o povo Yanomami ficou completamente à mercê. E aí isso tudo foi muito agravado pela pandemia, porque a pandemia ela meio que imobilizou também aqueles agentes que ainda estavam protegendo o território, né? Os indigenistas que trabalhavam naquela região ficaram completamente sem condições de agir, de atuar. E as próprias lideranças também ficaram presas dentro da terra, né? Uma defesa que o ex-presidente fazia, que a gente vê volta e meia fazer, acho que, se não me engano, até o próprio ex-governador Mauro Carles, numa reunião com o Bolsonaro, defendeu isso, Uhum. que é preciso garantir condições de vida aos povos indígenas, que eles possam explorar aqueles meios e enfim, os minérios, etc., para poder, e comparam sempre com índios canadenses, que são índios ricos, que eles poderiam ser ricos, poderiam ter condições sobre aquela terra. Como que vocês, estudiosos, veem esse tipo de argumento? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ouvir o que os povos indígenas têm dito sobre a relação deles com a terra, né, com o território. Então, a gente tem hoje grandes lideranças indígenas dizendo e comunicando à sociedade a forma como eles se relacionam com a terra, que é diferente da nossa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter mais questões do que respostas, mais perguntas do que respostas, e essas perguntas para os povos indígenas, para as lideranças indígenas. Então, hoje a gente tem um cenário que é muito favorável para que a gente faça essa escuta, faça esse diálogo, né? A gente tem uma ministra dos povos indígenas, a gente tem uma indígena na presidência da FUNAI, e a gente tem aqui no Tocantins uma secretária, né, dos povos indígenas pela primeira vez na história que também é indígena. Então, eu acredito que esse momento é um momento privilegiado para fazer essa escuta. De que forma os povos indígenas querem gerir os seus territórios? Ninguém está aqui defendendo o isolamento desses povos, dos modelos de desenvolvimento que existem aqui, mas a gente não pode impor uma forma única de desenvolvimento que desconsidere outras perspectivas, como, por exemplo, a relação com a terra. Então, se você fala em segurança alimentar, que é, né, o acesso regular a alimentos, para a maioria dos povos indígenas, a gente precisa considerar a diversidade indígena, eles são muito diferentes uns dos outros, cada povo, de acordo com a sua tradição linguística e cultural, tem formas diferentes de pensar. Mas, em geral, algumas coisas a gente pode generalizar, e uma delas é a relação com o território, considerando que se outros seres estão afetados no seu direito à alimentação, como, por exemplo, se você tem um rio contaminado, os peixes morrem, como aconteceu agora na terra indígena Xerente, que provavelmente foi agrotóxico, né? Foi veneno das plantações do entorno dos territórios indígenas no Tocantins. Então, se você tem o rio afetado, seja por projetos de captação de água, né? Como a gente observa lá na Ilha do Bananal, no entorno, né, dos rios Javaé, Formoso, ou por envenenamento, como é o caso da terra indígena Xerente, que no mês passado ganhou repercussão, né? A morte de muitos peixes no Rio Sono, o que implicou aí na impossibilidade dos indígenas tomarem água e pescarem. Então, são coisas que estão diretamente vinculadas. Então, se você tem esses territórios, esses biomas afetados, os indígenas consideram que eles também serão afetados,
porque é um sistema. Então, a gente não pensa o mundo a partir de uma perspectiva sistêmica. A gente pensa os nossos interesses e os interesses dos outros seres que vivem nesse território submetidos aos nossos. Então, para começo de conversa, você tem que a gente precisa tentar entender que para os povos indígenas, se o território está doente, adoecido, e adoecimento, né, significa, por exemplo, rios que estão secando, rios contaminados, mortandade de animais, fuga de animais, extinção de animais. Se esse território está adoecido, os seres que habitam esse território, e entre eles os povos indígenas, serão afetados também e morrerão. Então, a gente tem um livro maravilhoso do Davi Yanomami, que se chama A Queda do Céu, onde ele escreveu sobre a perspectiva Yanomami da relação com a floresta. E um dos aspectos que ele ressalta é justamente esse: se a floresta acabar, todos nós vamos morrer. Então, ele está falando da queda do céu, né? O que sustenta o céu? Sustenta o céu é uma vida equilibrada. Então, quando a gente fala em sustentar o céu, nós não estamos falando, nós estamos falando de metáforas, né? Então, sustentar o céu é manter o equilíbrio da Terra. Então, para manter o equilíbrio da Terra, eu preciso deixar as coisas minimamente onde elas estão. Nós não estamos aqui defendendo que você não tem um modelo de desenvolvimento como o agronegócio, mas o que a gente acredita é que, escutando os povos indígenas, a gente percebe que esse modelo precisa considerar também outras formas. Então, ele não pode ser um modelo hegemônico que não deixa espaço para outras formas de produzir alimentos. Então, eu acho que esse momento é um momento de escutar, muito mais do que nós, pesquisadores, né, estudiosos que estamos na academia falando sobre isso, é o momento de escutar os povos indígenas, escutar o Davi Yanomami, que é uma liderança que está na estrada há muitos anos, denunciando a invasão do território. Ele, inclusive, chega a chamar os garimpeiros, há muito, né, desde a década de 80, de canibais, porque como a terra é parte da carne, né, do povo Yanomami, quem devora a terra em busca de ouro, em busca dos metais, que, segundo o próprio Davi, vão liberar as fumaças de epidemia. Então, o que você tem no livro é fantástico do ponto de vista tanto cosmológico como científico, de mostrar, olha, vocês estão aqui cavando a terra, isso vai matar os Yanomami, mas os brancos também vão morrer. E a gente já percebe isso hoje com a amostra, né, de que nós todos estamos afetados. A quantidade de chuvas, de enchentes, de destruição ambiental, a falta de água, né, que já está atingindo os grandes centros. Então, nós vivemos no sistema. Então, se a gente não recuperar essa perspectiva indígena, de que a gente vive num sistema e que tudo que afetar a terra afetará aqueles que habitam a terra, a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, por isso que as questões ambientais e o Brasil voltar para o debate ambiental é tão importante. E voltar escutando os povos indígenas e voltar colocando os povos indígenas na mesa dos debates, que eu acho que isso é fundamental. Então, nós estamos vivendo um momento de esperança porque a gente tem agora uma presidente da FUNAI indígena, a gente tem uma ministra dos povos indígenas, a gente tem aqui no Tocantins uma secretária. É nisso que eu ia entrar com a senhora, que nós tivemos esse avanço agora, né, com o governo Lula, que criou o Ministério dos Povos Indígenas e acabou provocando, por exemplo, aqui no Tocantins, nós temos também a secretaria, né, secretária Narúbia, o próprio governador do Pará, o Helder Barbalho, também criando, que vai colocar um indígena também para comandar. Isso é uma mudança de perspectiva, né, nessa relação da sociedade com essas comunidades indígenas e até que ponto isso pode contribuir, professora? Eu acredito que já está contribuindo. Eu acredito e o fato também, eu acho que vale a pena destacar, que são mulheres indígenas. Interessante como essas mulheres ganharam visibilidade. Elas já sempre tiveram na luta, né? Na Aruba tem uma história de luta, a Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, a Célia Chacriabá, todas elas são mulheres que estão nas lutas da causa indígena há muito tempo. E com a pandemia, elas passaram a utilizar as redes sociais, que foi, né, o caso de muitos movimentos sociais, e ganharam muita visibilidade. E a luta, né, que elas empreendem em defesa dos territórios se tornou e foi reconhecida como uma luta legítima, não só pelo governo brasileiro, mas por instituições do mundo inteiro. Tanto é que sempre elas estão participando das conferências pelo clima. Então, você sempre tem povos indígenas, porque hoje
A própria Naruba diz, nós somos, né, as autoridades climáticas. A Naruba deu uma entrevista recentemente, na época da COP, né, ano passado, e ela disse, nós somos as verdadeiras autoridades climáticas. Então, os povos indígenas sempre viveram, os povos originários, sempre viveram nos territórios de maneira integrada, respeitosa, reconhecendo que nós somos parte da terra, nós não somos seres especiais, né, que viemos de outros lugares para habitar, que nós somos parte desse sistema. E considerando isso, os povos indígenas têm muito a dizer para nós sobre como viver né, nesses territórios de maneira sustentável, que a gente hoje usa a palavra sustentável, né, que é uma categoria nossa, né, que está em grande evidência. E a palavra sustentável, ela faz referência justamente a uma vida de onde você tira o seu sustento sem destruir e sem impactar na vida de outros. E esses outros que são os outros seres, os peixes, os animais, a floresta, os rios, todos esses seres para os povos indígenas têm vida. Então, aí volta, se a gente olha aqui para o estado do Tocantins, os grandes projetos de desenvolvimento, né, que são importantes, sem dúvida nenhuma, mas eles precisam também reconhecer que aqui existe uma diversidade de formas de habitar. Eu acho que isso é o momento da gente pensar caminhos também para garantir a vida e a sustentabilidade tanto dos povos indígenas como de todos os outros povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, Verdade. Professora, já entrando pescadores. nesse assunto, falando sobre a formação dessas etnias aqui no Tocantins. Estava conversando aqui, só nós temos 9 etnias e, segundo o censo, aí, em torno de 13, um pouco mais de 13 mil membros dessas etnias. Esse número muito reduzido, ele já foi bem maior no passado? Como que foi essa evolução, rapidamente, dessas etnias aqui no estado? Olha, já foi infinitamente maior, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem uma história de tentativas, em primeiro lugar, de extermínio, em segundo lugar, de integração dessas populações à sociedade nacional, ou seja, de fazê-las desaparecer, né, como povo, como identidade, e fazer com que elas se tornassem caricaturas, né, do que nós somos, seria mais ou menos isso, porque um povo nunca deixa de ser o que é para se tornar outro. No máximo que vai acontecer é que ele se torne uma caricatura, né? Um fantasma, como diz o próprio Davi Yanomami. Então, nesse sentido, os projetos de extermínio dos povos indígenas, eles estão densamente registrados, os povos indígenas da região, antiga região norte de Goiás, né, do Tocantins. Então, o próprio Darcy Ribeiro, no livro Os Índios e a Civilização, mostra que aqui na região de Tocantins, as águas dos rios chegavam a ser contaminadas com veneno para que os indígenas tomassem essas águas e morressem. Então, sarampo matou muita gente, a contaminação proposital por varíola, chamada de bexiga, né, popularmente de bexiga. Então, o Darcy Ribeiro vai mostrar que nas cercas, quando os invasores chegavam, né, primeiro chegou o gado, e logo em seguida chegou os criadores desse gado, e depois o Estado defendendo os interesses desses criadores, e depois a igreja para tentar intermediar essa relação. Então, isso é uma síntese um pouco dessa história. E esses criadores, e os chamados caçadores de indígenas também ali na região de Cristalândia, Lagoa do Confusão, tem muitos relatos, né? A trágica história do povo avacanoeiro, que foi caçado como animal, né? Como o povo avacanoeiro foi praticamente exterminado e conseguiu sobreviver graças à luta do Tutaua. E hoje o povo avacanoeiro se coloca nessa discussão e na reivindicação política pelo reconhecimento do seu território. Mas o Darcy, aqui em Tocantins, ele registra a contaminação proposital de varíola. Então, eles deixavam roupas contaminadas nas cercas, os indígenas pegavam as roupas e levavam para as aldeias, e aí, em questão de dias, toda uma aldeia era exterminada. Então, você chegou a ter, assim, na década de 50, entre 30 e 50, em Tocantins, 100 indígenas diferentes, apenas 100 pessoas. Então, hoje, depois da Constituição, principalmente da Constituição de 88, que é um marco, né, na mudança da perspectiva do Estado em relação aos povos indígenas, a gente tem aí um crescimento populacional, demográfico dos povos indígenas e também políticas de reconhecimento. Então, muitos povos que tinham deixado de se reconhecer como indígenas, a partir das políticas que a gente chama de ação afirmativa, porque a ação afirmativa não é apenas cotas,
na academia, na universidade, né? Mas ações afirmativas é um conjunto de políticas que vai favorecer a identificação dos povos. Você tem aí muitos povos indígenas que voltam a se reconhecer como indígenas, que a gente chama de etnogênese, né? Então, a partir da política de ações afirmativas, então você aumenta o número de pessoas no Brasil que se reconhece como indígena. E eu acredito que agora com o censo, apesar de que o censo tem sido aí questionado, né, na metodologia, eu acredito que agora vai trazer um quadro muito superior a esses 13 mil, porque só entre os xerentes, que eu acompanho mais de perto, nós temos mais de 5 mil pessoas, né? Então, a gente tem aí já um crescimento populacional que mostra para a gente que os indígenas não são povos do passado, são povos do futuro. Tanto Ah, no sentido de crescimento populacional, nós não estamos. A gente tem risco, sim, e eu acredito que esse risco foi aumentado nos últimos 4 anos pelo governo Bolsonaro, que dizia com clareza: nenhum centímetro de terra indígena demarcada. Nós queremos, inclusive, ele chegou a dizer, né, chegou a usar o termo, nós queremos que os indígenas sejam humanos como nós. Então, negando a humanidade aos povos indígenas, né? Negando essa característica de humanidade. Então, assim, no Tocantins repete a história do que aconteceu no Brasil inteiro. Então, a gente tem aqui povos como o povo Inã, da Ilha do Bananal, que é o povo. A gente tem o povo Javaé, o povo Carajá, Carajá Xambioá, né? A gente tem o povo Timbira, a gente tem o Canela, que está mais na divisa ali próximo do Maranhão, a gente tem os Craô, tem o povo Apinagé, a gente tem o povo Aquém-Xerente, aqui em Tocantinha, a gente tem o povo Avacanoeiro, a gente tem os Guarani, então a gente tem os Craô Canela, que também foi um reconhecimento de uma fusão de duas famílias indígenas, Craô e Canela, que hoje tem uma terra na Lagoa da Confusão, né, uma terra reconhecida, que também foi pós-Constituição de 1988. Então, é uma história de resistências e de sobrevivência. E que eu acredito que agora, nos últimos anos, a gente percebeu claramente, né, a defesa do desaparecimento dos indígenas, e isso implicou na desestruturação da Fundação Nacional do Índio, que ficou sem condições de agir, inclusive pessoas que eu conheço dentro da Fundação Nacional do Índio, que tinham um compromisso como que eu poderia dizer, histórico, né, com os povos indígenas, entraram em condição de adoecimento, porque não podiam agir, não podiam trabalhar, foram impedidas de trabalhar, porque a FUNAI foi aparelhada por militares que não tinham nenhum interesse em fomentar, em proteger os territórios e valorizar as tradições, os conhecimentos, os saberes indígenas, pelo contrário, né, tinham esse interesse em desconsiderando, né, a diversidade que caracteriza esses povos, fazer com que eles se tornassem caricaturas do que nós somos. Então, eu acredito que é fundamental a gente pensar, do ponto de vista histórico e do ponto de vista contemporâneo, como esses povos têm resistido e se colocado como uma força, né, de vida, de luta, tanto no Tocantins como no Brasil inteiro. Professora, para a gente fazer o fechamento, e no Tocantins, quais são as grandes dificuldades? Nós vemos esse projeto de genocida aí do Yanomami, com certeza remete, logicamente, a uma preocupação imediata com os nossos povos. Quais são as grandes dificuldades que nós enfrentamos? Em que situação que eles estão hoje? Olha, a gente tem um problema sério de insegurança alimentar. Como eu disse no começo da nossa conversa, quando o território é afetado, a segurança alimentar também é afetada. Então, à medida que você cria o Estado do Tocantins, né, 30 anos atrás, e os territórios passam a sofrer mais pressão do que eles já sofriam, você tem demarcação de terras posterior, né, anterior a isso, no caso do povo xerente, duas terras indígenas, mas esses territórios, eles estão hoje como ilhas verdes cercadas de grãos por todos os lados, ou cercadas de projetos de desenvolvimento. Então, você tem ali é, regiões muito preservadas, né? Uma terra preservada, protegida, e que é importante para todos nós, mas no entorno dessas terras está tudo desmatado. A gente tem um processo de desertificação do cerrado no Tocantins muito acelerado. E isso precisa ser colocado como questão. Então, o que a gente não quer aqui, ninguém está defendendo que a gente
acabe com esse modelo de desenvolvimento, né, ou com o agronegócio, mas a questão é que a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, que nós, quais são os benefícios para a sociedade de um projeto como o agronegócio, que é fundamentalmente exportador, né? Quem é que produz realmente comida que chega na mesa do povo brasileiro? É a agricultura familiar. Então, se é a agricultura familiar que produz os alimentos que chegam para nós, porque, na verdade, o agronegócio produz commodities, né? Produz mercados em modelos micro, eu acredito. Eu acho que é um caminho agora. Esse caminho é a gente investir em modelos micro, em modelos de produção agroecológica, de agricultura familiar, de produção tradicional, de discutir com os povos indígenas quais são as possibilidades de garantir que os seus territórios sejam protegidos e, ao mesmo tempo, sustentáveis, né? E também escutá-los sobre, por exemplo, o conceito de segurança alimentar. A gente tem hoje o Bolsa Família, que boa parte dos povos indígenas, as famílias indígenas têm acesso ao Bolsa Família. O Bolsa Família ajuda muito a garantir uma mínima segurança alimentar. E aí permite até que as mulheres tenham mais tempo para fazer o artesanato. Só que com a pandemia, eles foram muito afetados, porque eles pararam de comercializar o artesanato, porque ficaram ali no território. Então, hoje, a gente está vendo um reflexo muito negativo, né, da pandemia sobre os povos indígenas. Então, as atividades tradicionais, os projetos culturais que estavam, de certa forma, antes do governo Bolsonaro até tinham caminhado, o próprio Bolsa Família garantia, a gente tem uma pesquisa que mostra que o Bolsa Família garantia, sim, que as mães, que as famílias comessem. E aí, quando o território é afetado, porque quando você planta soja na fronteira, óbvio que o agrotóxico que você joga na soja vai para a terra indígena. Aí contamina o rio, contamina o lençol, os lençóis freáticos, contamina os animais, e aí você não tem mais caça, porque à medida que você cria uma cidade grande perto da terra indígena, a caça, você vai afugentar a caça. À medida que o cerrado desaparece, desaparecem também os animais que habitam o cerrado. Então, tudo isso era o sistema de produção de alimentos e o sistema tradicional de alimentação dessas populações. E quando isso é afetado, consequentemente, também essas pessoas são afetadas. Então, hoje a gente tem insegurança alimentar, em algumas aldeias até mais grave, porque a gente tem vários graus de insegurança alimentar. E o último deles é quando você não come todos os dias. Você não tem comida todos os dias, ou seja, você passa fome. Então, isso é o grau grave, né, de insegurança alimentar e que pode, infelizmente, levar à situação que a gente viu, né, agora entre os Yanomami. Agora, no Tocantins, a gente tem comunidades mais próximas das cidades. Então, de certa maneira, ao mesmo tempo que vulnerabiliza esse povo, porque facilita aí as invasões no território xerente, por exemplo, tem gente invadindo a terra para tirar madeira, né? Então, são vários impactos, tanto da sociedade nacional, várias pressões, como também do modelo de desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar, junto com os povos indígenas, pensar caminhos para um desenvolvimento que respeite esses conhecimentos, que valorize esses saberes, né? E que respeite fundamentalmente o território, porque eles percebem a terra de maneira diferente. Então, muita gente diz assim, essa semana eu escutei, mas os Anomami têm uma terra gigante, por que eles estão passando fome? Eles estão passando fome porque eles não pensam a terra como uma mercadoria, que eu vou simplesmente derrubar tudo e plantar alimentos em todos os lugares. Não, o território é espaço de muitos seres. E se a gente não perceber que isso tem uma sabedoria, até para a nossa própria sobrevivência, a gente vai continuar nesse caminho de destruição e de um consumismo desenfreado, buscando sentidos em coisas que a gente sabe que não dão sentido, né? Então, é nesse sentido nessa direção que eu proponho que a gente pense a valorização dessas formas tradicionais de obter alimentos que existem no nosso Tocantins, e que são muitas, né? São variadas. Sim. Professor, e terminando mesmo, essa desestruturação que a senhora falou que ocorreu na FUNAI, isso também teve impacto aqui no Tocantins? Impactou, de certa forma, também, justamente essa questão da insegurança alimentar, enfim, toda essa luta da causa indígena aqui no Estado? Com certeza, porque a FUNAI, ela, apesar de que a FUNAI já vinha, né, sofrendo aí
baixas e dificuldades de sustentação, com, né, todos os órgãos voltados, né, para a sociedade, para a proteção da sociedade, como a FUNAI, as universidades, né, os institutos, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI já tem projetos de fomento, né, à produção de alimentos. Os povos indígenas já estavam tendo acesso a financiamentos para produzir alimentos, para produzir suas roças tradicionais. A gente tem no Tocantins a história da tentativa de mecanizar as roças indígenas, né, de levar os tratores. Então, o problema é que você levou os tratores, você fez um treinamento com os indígenas, mas os indígenas depois ficam sem condições, por exemplo, de dar manutenção no trator. E aí o trator fica abandonado, porque você não tem aí, né, um apoio regular, sistemático a esses projetos. Então, nós tivemos várias tentativas de mecanização das roças, que foi uma demanda dos povos indígenas também. Só que essa mecanização, ela esbarra, por exemplo, na mudança de governo. A gente sabe aí, você dá o trator, mas ele não tem condição de cuidar do trator. E aí o trator está lá, a gente encontra alguns tratores abandonados do Programa de Compensação Ambiental Xerente, quando da época da construção da usina. Então, o caminho, eu acredito que é sentar, colocar, isso já está acontecendo, né? Os próprios indígenas se colocaram nos debates, ninguém cedeu, eu sou bom, né? O Estado agora é bonzinho e vai agora trazer os indígenas. Não, os indígenas impuseram a sua presença, isso é muito importante, né? É a história de uma luta. Então, o que a gente acredita é que a gente tem que buscar caminhos juntos, escutar as comunidades. Os órgãos do Estado que vão até os indígenas, eu sempre digo, eles têm muito mais respostas do que perguntas. Então, o que a gente precisa é ter mais perguntas do que respostas. Porque a gente chega já com os projetos prontinhos. Eu vou agora fomentar o plantio de hortaliças. E aí você não conhece o sistema alimentar xerente, por exemplo, que os indígenas não comem hortaliças. Eles preferem comer batatas, porque a hortaliça, a folha, ela é o alimento de determinado animal, dentro da perspectiva cosmológica. Ele não é um alimento dos indígenas. Porque todo mundo pode ter uma horta no fundo de casa, mas você está considerando o sistema alimentar, a perspectiva alimentar, e o conhecimento e a cultura, e a diversidade que caracteriza esses povos? Então, aí a gente tem como resultado dessa, por exemplo, né, da falta de capacidade dos territórios de devolverem os plantios. Então, você não tem mais, você tem lá no território Craô uma terra arenosa hoje, um solo empobrecido. Como é que os craôs vão plantar os seus alimentos no solo empobrecido? Tem que ter projetos de recuperação desse solo. No Xerentes, você tem a usina hidrelétrica. Antes da usina hidrelétrica do Lajeado, existiam mais de 300 famílias que viviam de vazantes. As vazantes são aquelas roças feitas na margem do rio. Quando o rio abaixa, você tem ali um período, um espaço fértil onde eles plantavam. Eles comiam muito bem dessas vazantes. Você tem relatos ali, olha, na época das vazantes a gente não tinha fome. E aí, com a usina hidrelétrica, não existem mais vazantes, porque o controle né, do curso do rio é feito mecanicamente. Então, assim, a gente precisa entender que é uma teia e é um sistema onde nós todos estamos vinculados, e quem tem perdido muito nesse processo são os povos indígenas. E agora não dá mais para discutir sobre povos indígenas sem os povos indígenas. É isso que eu digo que eu tenho esperança nesse momento, é porque a gente tem agora mulheres e homens indígenas ocupando espaços estratégicos para pensar sobre políticas para esses povos. É muito bom, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que impor, né? É o que você falou, tem que fazer uma caricatura deles, né? E é um É. absurdo, realmente. Bom, professor, entrevista maravilhosa, conteúdo maravilhoso. Aprendi demais com a senhora. Agradeço muito e coloco sempre à disposição aí. Tem meu contato. Quando tiver as lutas aí, eu quero participar apoiando os povos indígenas. Conta sempre comigo. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, Kleber, e parabenizo também você por sempre pautar temas importantes para nós aqui do Tocantins, né? E a gente espera que com essa articulação imprensa, universidade, povos indígenas, a gente possa pensar caminhos juntos, né? Caminhos que dizem respeito à nossa própria vida. Quando eu falo da vida dos povos indígenas da terra, eu não estou falando só da vida dos povos indígenas da terra, eu estou falando da vida dos meus filhos, dos seus filhos, dos meus sobrinhos, né? Do futuro que vem aí. Então, o futuro é indígena, como diz o Davi
o Ailton Krenak, que a gente precisa pensar o futuro a partir de uma perspectiva indígena. E eu também estou à disposição e agradeço muito o espaço. Não, com certeza, eu acho que nós temos que pensar isso, quer dizer, isso é muito bacana, né? Quando você destrói uma floresta, você está matando não é só seres humanos, né? Várias séries de seres que precisam daquilo ali. Nós precisamos aprender com os indígenas. Eles têm muito, mas muito mesmo, a nos ensinar em termos de civilidade. Em termos de civilidade. Exatamente. Isso é muito importante. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Eu adorei essa conversa. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.